Vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Esse tema a gente vê muitos vídeos aí, né? Mas eu gosto de trabalhar muito a versão da autoestima, não esse rostinho aqui todo maravilhoso, ponderada, linda, poderosa que estamos nesse vídeo, mas também aquela autoestima que vem aqui, sabe? Do coraçãozinho, que ele pulsa, ele vibra e daí ele vai crescendo e expande até que reverbera para fora. E essa autoestima está relacionada à origem dos seus traumas. Então, vamos trocar uma conversa sobre isso hoje. Se você quiser saber mais, continuar no vídeo. Para quem ainda está chegando agora, sou a Thaís da Brilho de Possibilidades. Aproveite e deixe sua curtida aqui. Combinado? Então, nessa questão de autoestima, é muito importante que nós trabalhemos exatamente uma coisa que começa de dentro para fora. Porque todo esse rostinho bonito que eu trago aqui no vídeo de hoje, ele pode ser momentâneo. Então, se eu lavar o meu rosto hoje, daqui a pouquinho, quem sabe um dia eu gravo um vídeo fazendo todos esses detalhes. Sou outra pessoa, não é só a mesma pessoa, mas isso não pode ser a minha autoestima. Minha autoestima tem que estar relacionada como eu me sinto comigo mesmo, com a minha presença. E como eu posso fazer tudo isso? Primeiro passo é você identificar se existe alguma coisa oculta, algo que você não gosta dentro de você, porque tudo na nossa vida é mutável, né? Inclusive algumas coisas que a gente não gosta e desaprova. Nós podemos melhorar tudo isso. Então, identifique qual é o bloqueio que você vem alimentando dentro de você, que está impedindo você de manifestar a sua melhor versão. Então, isso pode estar relacionado lá na sua infância. Então, mulheres muito desconfiadas, com muita dificuldade de autoconfiança, talvez tenha que trabalhar um pouquinho a sua base, buscar talvez uma terapia, busque autoconhecimento também. Sobre o que está te bloqueando, terapias, enfim. Eu vejo que isso é libertador. Muitas pessoas querem crescer na vida, expandir, querem ter autoestima elevada, mas se ela não se autoconhecer, de nada vale. Até um grande relacionamento, ele só existe se você trabalhar o seu autoconhecimento, né? Porque senão a gente fica naquele looping de atrair só relacionamentos ruins para nossa vida. Então vamos lá. Manifestando também a autoestima é gerar tempo de qualidade com você mesmo. Como seria isso na sua vida hoje? Escolher fazer um hobby, cuidar do seu corpo ou até mesmo, né, o básico, a alimentação. Se permitir ler um bom livro, aquilo que realmente te faça vibrar numa sintonia que você goste. Thaís, cara, não vai livro, faça algum movimento que você goste, pratique um exercício diferente, né? Saia consigo mesmo. Certa vez eu estava ouvindo e eu acho isso muito importante. Às vezes a gente precisa tomar um café consigo mesmo. Isso é autoestima. E não ser dependente de pessoas para que você tenha este momento. É muito mais pessoal do que externo. E quando a gente está muito bem resolvido com a gente mesmo, a gente entende o nosso propósito, a gente entende qual é o nosso caminhar e tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente tem uma grande probabilidade de conseguir se sentir tão bem e daí a gente externaliza. Então, claro que eu não tô querendo ser uma pessoa que eu tô contra, então andar bem arrumada, não me interpretem mal. Mas é muito importante que mais que um rostinho lindo, mais do que uma bela maquiagem e uma roupa e acessórios, né, como a gente tem aqui nesse vídeo, né, e como eu estou hoje, é muito importante a gente reconhecer como a gente está internamente. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente começa a ter uma reverberação para o externo. E muitas pessoas não compreendem o que a gente está sentindo. Nós somos seres que temos instintos. Então, na grande maioria, quando a gente está na defensiva, a gente tem a reatividade, né? A gente começa a se tornar pessoas reativas, pessoas mais bravas, difíceis de lidar, críticas excessivas e etc. Mas por trás de tudo isso tem uma pessoa muito ferida por trás. Então, e nem todo mundo está preparado ou realmente tem essa vontade de compreensão. Né? Poxa vida, aquela pessoa tá manifestando esses comportamentos, ela não tá bem,
tá acontecendo alguma coisa. Então, por isso que eu falo, quando chegamos numa fase adulta, nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente pensa, sente e age. Porque é nós mesmos que fazemos essa mudança e esse start de melhoria. Se a gente fica jogando muito para o outro, claro, temos pessoas que a gente pode contar, mas a chance de frustração ela é altíssima, porque tudo depende apenas de nós mesmos. Quando nós queremos mudar uma realidade na nossa vida, nós precisamos gerar esse movimento e não esperar que o outro faça isso. Então, esse seria um passo. Thaís, tudo bem, eu já começando a cuidar do meu autoconhecimento, eu estou fazendo alguns hobbies, eu estou me sentindo bem. Pronto, você começa a manifestar uma áurea mais positiva, você começa a deixar de ser aquela pessoa um pouco reclamona. Não ache que a Thaís que está aqui no vídeo não tem esses defeitos também, porque todos nós sentimos a mesma coisa. Eu não sou perfeita e nem quero, porque eu acredito muito na autenticidade. Eu acredito que a gente tem que ser pessoas verdadeiras, que transcendem a nossa energia do jeito que ela é. Mas nós precisamos entender o equilíbrio. Quando a gente começa a melhorar esse processo, nós sentimos mais leve, fluidas e as coisas acontecem. Então não está havendo não é só com relação à autoestima, mas é com relação a tudo. Às vezes a gente quer ter um grande sucesso, mas a gente não vê que ele tem totalmente relação com o jeito que a gente se trata. Então, se a gente se trata mal, se trata com descuido, desleixo e etc., a tendência é que o sucesso nem chegue pra gente. Por quê? Porque esse é o carinho, o afeto que nós estamos dando. Então, é a entrega que nós vamos ter também. Porque eu acredito muito na frase de São Francisco de Assis que diz, né? É dando que se recebe, né? Então, se a gente não fluir dando um serviço honesto, muito amor, sacrifício, ou até mesmo valorizando o que possui, a gente não consegue receber nada na mesma proporção. A gente até recebe uma coisa, mas muito pequenininha quando comparado ao que realmente a gente merecia. Trabalhar o seu auto-merecimento, né? Se sinta merecedor ou merecedora de atingir coisas nobres na sua vida. Não se envergonhe com o demais se as pessoas não estão alcançando. Cada um tem a sua história. E o quão desafiador é isso. Muitas vezes eu me vejo em situações muito desafiadoras, porque é muito complicado você muitas vezes estar com um sucesso, você querendo vibrar uma alegria abundante e você vê que você não consegue partilhar esse movimento, né? Quantas coisas a gente tem dificuldade, mas a gente precisa reconhecer que cada um está no seu tempo. E o tempo de cada um é diferente do outro. E isso também requer uma sabedoria de compreensão, em respeitar o outro. Às vezes a gente quer impor, né? Normalmente o ser humano ele quer impor a sua maior vontade, sem respeitar o outro, né? E o quanto nós somos egoístas e arrogantes pensando desta forma. Mas que a gente em algum nível consiga superando isso, né? E a partir disso, para mim é muito óbvio que é trabalhando muito essa questão mental, questão de reprogramação de mente, de crenças e, se necessário, fazer muita terapia. Eu tô aqui no vídeo, eu posso partilhar um pouquinho. Desde quando eu me conheço por gente, eu estudo autoconhecimento. Comecei a estudar, acho que autoconhecimento na minha vida desde os meus 12, 13 anos. Eu sempre, uma bela escorpiana. Embora, na época muito da desconfiada, eu sempre gostei de ler livros sobre isso. Então, sobre mente, sobre questões relacionadas à espiritualidade e principalmente sobre o lado oculto das coisas, porque eu acredito que tem uma força que rege maior que tudo isso. E na época eu comecei a expandir. Dizer para vocês que esse é um caminho fácil, um caminho de escolha, nem sempre. Por quê? Isso daí não é para qualquer um, porque quando você decide dar o seu sim para a espiritualidade, para o seu autoconhecimento, você tem que estar preparada a lidar com muitas energias, muitas coisas que talvez você esteja tão enraizada dentro de si, que talvez você tenha uma grande dificuldade de mudança. E isso acaba muitas vezes te colocando num sentimento de fragilidade. Então, você precisa ser forte, desenvolver tudo isso em você e a partir disso você consegue, alcançar aí um sucesso, uma autoestima elevada.
Para mim, autoestima é isso, é você desenvolver cada vez mais o seu intelecto, sua inteligência, buscar trabalhar e desenvolver capacidade, abundância infinita, desenvolver sua espiritualidade, cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é um templo, cuidar de tudo aquilo que está ao seu entorno, saber falar não no momento necessário, porque muitas vezes nós ficamos só falando muito sim e isso vai nos atrapalhando também, e entendendo que tem coisas que é para ser desta forma. Não adianta a gente querer mudar a gente, né, de pessoas, querer externalizar. A gente às vezes se preocupa demais com o externo e esquece de entender que tem um interno aqui muito necessitado de você. Então desenvolva essa capacidade de ter os seus momentos de silêncio, seus momentos de cuidar de si mesmo, de fazer algo por você, sem esperar que tenha companhia. E eu tenho certeza que aos pouquinhos você vai melhorando sua vida, mas com tudo sob medida, entendendo que nós não somos também, não há necessidade de você ser arrogante, de querer ser aquela pessoa que está toda hora, não, agora eu sou muito bem resolvida comigo, não preciso de mais ninguém, eu vivo muito bem sozinha. Isso é maravilhoso, mas a gente precisa ter a compreensão de que nós também devemos nos relacionar. Então, nessa busca entre autoaceitação, autoestima e equilíbrio também é importante aí, para senão a gente tem muitos extremos e, né, é bem complicado. Eu falo isso por experiência própria, né? Então eu sou uma pessoa às vezes um pouco extremista e a gente precisa entrar no equilíbrio da vida. Então seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esse vídeo, mais do que falar sobre autoestima, é também trazendo reflexões de tudo aquilo que eu acho importante e válido. E se fizer sentido com você, aproveite, curta, compartilhe e deixe o seu comentário aqui abaixo, tá certo? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.